Olá a todos, me chamo Wagner Essig, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O seguinte trabalho, intitulado Lugar da Educação Inclusiva nos Projetos Pedagógicos de Licenciaturas, uma revisão sistemática, foi produzido sob orientação da professora Michele Bortoli Amestoy, doutora em Educação e Ciências e professora do Departamento de Biologia Geral, da UEPG, e orientado pelo professor Renato Marcondes, doutorando em Ensino de Ciências e Tecnologia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e professor do Departamento de Química da UEPG. Dadas as apresentações, iniciaremos através desse slide onde tem uma representação, né, uma linha do tempo, de algumas das principais políticas relacionadas à educação inclusiva. A primeira lei de diretrizes e bases de 1961, ela tem dois artigos que menciona voltados, né, para a educação inclusiva, que é o 88 e o 89. Nesses artigos, é usado o termo excepcionais para se referir à pessoa com deficiência. Embora ela tenha esses dois artigos mencionando a educação da pessoa com deficiência, ela não dá caminhos, ela não orienta o que deve ser feito para que essas pessoas elas sejam incluídas dentro da escola. A Constituição de 1988 determina que a educação ela seja igualitária para todos. E ela também vai garantir um atendimento educacional especializado, preferencialmente, né, no ensino regular. Já nesse documento é utilizado o termo portadores de deficiências, né, o que traz a ideia de que a pessoa que ela carrega consigo alguma coisa, né, como se ela quisesse levar aquilo lá. Então, esse termo atualmente já não é mais utilizado. O Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA de 1990, ele reforça, né, a inserção das crianças especiais dentro do ensino regular e torna obrigatório, no artigo 55, a matrícula das crianças no ensino regular. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, é a que está em vigor atualmente, né? Ela assegura a formação de professores especializados e capacitados. Então, de forma geral, né, seguindo o que diz o ECA, né, ela garante um professor especializado, mas ela determina que o professor regente, o professor principal da sala, ele seja capacitado para, junto do professor, incluir o aluno especial dentro do ensino regular. Em 2008, a gente tem um importante documento, que é a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Ela busca inserir, né, os alunos dentro da escola, pensando que a escola tem que se adaptar ao aluno, né? Ela coloca essa obrigatoriedade na escola adaptar tanto os currículos quanto a infraestrutura da escola para receber o aluno com necessidade especial. Também ela vai garantir a transversalidade da educação especial em todos os níveis de ensino, o acesso à cultura, ao lazer, conforme os interesses da criança. O documento também destaca que é importante a presença da família dentro das instituições de ensino, né? Criando essa ponte que favorece o ensinamento, né? O desenvolvimento da criança com deficiência. No mesmo ano, o decreto 186 incorporou nos documentos o termo pessoa com deficiência, para se referir às pessoas com necessidades especiais. Então, aqui, utilizando esse termo, ele coloca pessoa antes da deficiência, não como se ela carregasse alguma deficiência ou se, né, fosse como se ela fosse uma opção dela ter a limitação. Lei Brasileira da Inclusão
da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, né, o Lei 13.146, ela foi baseada no documento da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência. Ela determina que o Estado, né, garanta a inclusão do aluno e também menciona no artigo 28 a adoção de práticas pedagógicas inclusivas dentro das universidades e que essas práticas, né, elas sejam tenham um olhar da pessoa com deficiência para a elaboração dele, para que tenha essa perspectiva da pessoa com deficiência e ela possa orientar, né, dar caminhos mais adequados para que esses currículos de formação inicial e continuada de professores sejam adequados a todos. Uhum. Então, levando em consideração todo esse contexto histórico, né, resumido, o objetivo desse trabalho é revisar quantitativamente, né, os trabalhos que têm dentro deles as políticas de inclusão, como que elas estão colocadas, se estão colocadas, né? Então, a gente vai fazer um levantamento quantitativo dos cursos de licenciatura, né, dos PPCs, que são documentos que vão orientar a formação inicial dos docentes e que visam garantir a capacitação dos professores para trabalhar com os alunos especiais. Uhum. Então, para a realização desse trabalho, nós utilizamos o método Prisma, né, que é um método de revisão sistemática que orienta a pesquisa. Ele é composto por uma lista de 27 tópicos, que não são todos que são seguidos, né, são alguns, mas ele já norteia a pesquisa, trazendo mais transparência, mais veracidade e mais qualidade para a pesquisa. Uhum. O método Prisma, ele também possui um diagrama de fluxo, que fornece um panorama geral das informações que foram resultantes da pesquisa. Então tá, falando propriamente sobre a pesquisa, foi utilizado o buscador OASIS, né? É um buscador de artigos, teses, dissertações, conjuntos de dados de pesquisa, livros e capítulos de livro. Aqui do lado tem uma captura da tela, né, dos campos já preenchidos como foram preenchidos para realizar a pesquisa. Então, a estrutura da pesquisa, ela foi dividida em dois conjuntos de descritores, né, combinados pelo operador booleano. Então, no primeiro conjunto, nós utilizamos os termos Política Nacional de Educação Inclusiva, especial na perspectiva da educação inclusiva, Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. No segundo conjunto, foram utilizados os seguintes descritores: PPC, Projeto Pedagógico de Curso, e eles foram associados entre si. O período da busca foi determinado, delimitado, né, a partir de 2008 a 2024, coincidindo com o lançamento da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. O documento é significativo, pois estabelece diretrizes importantes para a inclusão educacional de pessoas com deficiência no contexto brasileiro. Também foram usados outros limitantes para realizar, né, a seleção desses trabalhos. Então, foram usados critérios de inclusão. Trabalhos que são disponibilizados integralmente, trabalhos que analisam os PPCs de cursos de licenciatura, trabalhos voltados à formação inicial de professores. E para exclusão, trabalhos duplicados ou sem acesso, né? Termos relacionados ao assunto, porém sem contextualização adequada, resumos, títulos e palavras-chave não alinhados com o trabalho desenvolvido, com olhar voltados para
ou com olhar voltados para a para a formação continuada ou tratar de alunos do ensino superior. E trabalhos sem acesso. Resultados. A busca inicial resultou num total de 97 trabalhos, 8 trabalhos duplicados foram removidos, né, restando 89. 14 foram selecionados pelos critérios de inclusão e 75 foram excluídos. E a gente teve um documento sem acesso. Então, resultando em 13 trabalhos que atenderam aos critérios de inclusão e nós obtivemos acesso integral a eles. Esses 13 trabalhos foram identificados inicialmente com a letra T e com uma numeração. Né? Ou, por exemplo, trabalho 1, T1, trabalho 2, T2. Enfim, posteriormente eles foram organizados em 2 quadros, com os trabalhos mais recentes, né, com mais de 5 anos, na verdade, no quadro 5, e os trabalhos dos últimos 5 anos no quadro 6. Aqui em cima tem um exemplo de como ficou a organização deles, né? Área de conhecimento, a universidade, o estado de origem, o tipo de formação, inicial ou continuada, ano de publicação e o tipo do trabalho, se era uma tese, se era uma dissertação, se era um TCC. Enfim, para os demais trabalhos foi feita a mesma organização. Uhum. A partir dos trabalhos obtidos da revisão, observou que a maioria são do curso de pedagogia e que a maioria deles são dissertações. Então, a gente teve trabalhos do curso de pedagogia, matemática, química, ciências biológicas, geografia, educação física, educação do campo, pós-graduação em educação agrícola, e o que se destacou, né, com maior quantidade foram os de pedagogia. E em relação ao tipo, foram as dissertações, contabilizando 8. Em relação à região, estado, o estado com maior, a região com maior predominância foi a região centro-oeste, que contabilizou 3 trabalhos, né? E a maioria dos trabalhos, a maioria não, todos, do estado de Goiás, são da Universidade Federal de Goiás. A segunda região com maior número de publicações é a região sudeste, se destacando São Paulo, com 2 publicações, uma da Unesp e uma da UNOEST. Os dados também revelaram que o maior número de publicações foi no ano de 2021, né? Anteriormente, os anos que maior contabilizavam publicações eram 2016 e 2017, cada um com 2. O ano de 2021 foram 4 publicações. Os demais anos, todos eles, uma publicação apenas. 2011, 2012, 2014, 2020 e 2023, apenas com uma. Considerações finais. Apesar do aumento das publicações dos últimos anos, é um número baixo, então é um campo, né? Essa questão da análise dos PPCs, né? Como estão inseridas as políticas inclusivas dentro dos projetos pedagógicos, é um campo para ser pesquisado por diversas áreas de conhecimento, por diversos cursos de licenciaturas. Então, e é importante, como foi visto no contexto histórico, né? As leis, as políticas, os planos, elas estão em constante transformação. Conforme a sociedade vai evoluindo, eles vão se adequando. Então, é por isso que é importante sempre uma análise constante, tanto quantitativa quanto qualitativa, desses documentos que envolvem a formação docente. Pois esses são os documentos que eles, né, permeiam a formação e, através disso, a gente consiga, da reformulação desses documentos, né, encontrar metodologias, formas novas de métodos para conseguir incluir com uma maior qualidade, com maior equidade, os alunos especiais no ensino regular. Aqui estão as referências utilizadas no trabalho.
Hum, agradeço pela atenção.